capítulo 13 do Evangelho de São João, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou de que jeito, gente? Amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava o que, gente? Voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia, verso 11, que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as o que, gente? Praticarem. Grifa isso aí se você puder. Felizes serão se as praticarem. Todos aqui, ou se não todos, a grande maioria, sabem em que circunstância esse fato aconteceu. Esse fato só é contado com essa riqueza de detalhes no Evangelho de João. Mas nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é contado parte desse episódio, que é o episódio da celebração que acontecia por ocasião da Páscoa, onde havia uma ceia em que os judeus matavam o cordeiro pascal. Comiam o cordeiro pascal, comiam pães sem fermento, ou pães asmos, em celebração à Páscoa. Páscoa, nós já vivemos na semana passada o ideário cultural da Páscoa, mas nós elegemos o mês de abril na nossa igreja como um mês de reflexão sobre essa temática, sobre a temática da Páscoa, que é exatamente, na tradição cristã, o conjunto de fatos que unem a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o seu último sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Isso para nós é Páscoa. E Páscoa significa mudança, traslado, passagem, pechá, a palavra em hebraico, representando a primeira representação
enfim, simbólica, que é quando Deus liberta o povo judeu da escravidão no Egito em direção à terra prometida. Mas entre a escravidão e a terra prometida havia um grande deserto no meio, e eu considero que para o cristão, se o pecado que um dia nos dominou é o Egito, e a glória de Deus é a terra prometida, estamos hoje exatamente no meio do deserto. Nós estamos em passagem, nós estamos em contínua Páscoa, e deserto é lugar de reflexão, deserto é lugar muitas vezes de escassez, e o deserto é também um lugar de incertezas, e talvez a maior incerteza da vida humana seja a própria vida humana. A maior incerteza que nós temos é o amanhã, a maior incerteza que nós temos é o que haverá de acontecer conosco. Amanhã nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus cuida de mim, e que Deus cuida de nós, mas Ele quer nos ensinar, no meio dessa reflexão acerca da nossa transitoriedade, da nossa temporalidade, e mais ainda, acerca dessa impermanência que nos acompanha a cada amanhecer, recheada de dúvidas sobre como será o amanhã, né? Tem até uma canção que fala: como será o amanhã? Responda quem puder. O que virá me acontecer, diz o pagão, o meu destino será como Deus quiser. Não, o cristão não tem destino, o cristão tem um plano muito bem elaborado pelo seu Senhor, e nós estamos a caminho da consumação desse plano. Destino é algo incerto, e o novo céu e nova terra é algo prometido por Deus, e que é o que nos espera. Então você não tem destino, você tem um futuro certo nas mãos do Senhor, só que esse futuro, enquanto dimensão da existência humana, ele é incerto no aspecto do seu tempo e da sua duração. Ora, Jesus estava ali prestes naquela ceia, que aqui é retratada, a ser entregue, e pouco menos, ou em torno de 24 horas, menos de 24 horas, ele estaria crucificado, sem nenhuma gota de sangue no seu corpo, cumprindo um plano de Deus para a vida dele. Então, ele tinha as últimas 24 horas, que eu costumo dizer que é desde o momento em que ele pede aos discípulos que vão até um certo lugar, preparar o lugar da ceia, que não está tratado nesse evangelho, está tratado nos outros, naquela tarde em que ele diz: olha, vá lá, fale com um homem, você vai ver um homem com um pote de água na cabeça, onde ele entrar, fale com o dono da casa e diga a ele que eu quero celebrar a Páscoa naquele lugar, e que ele separe a sala para que eu possa, o salão de festas, para que eu possa estar junto com vocês celebrando a Páscoa. E aqui, a celebração daquela última ceia está sendo marcada por alguns fatos que são típicos de alguém que quer marcar profundamente o coração das outras pessoas no pouco tempo de existência humana que ela tem. Na realidade, gente, nós estamos nesse mundo com a missão insubstituível e intransferível de marcar positivamente o coração das pessoas com quem nós convivemos, de marcar positivamente as nossas famílias, de marcar positivamente o nosso casamento. Não é à toa que o nosso congresso vai tratar do casamento como algo transitório, em que nós só temos a certeza do hoje, e nós devemos viver como se não existisse amanhã. E o que é que então faríamos se só tivéssemos um dia de vida? E é o que de fato a única certeza que temos é desse dia e dessa hora em que estou falando para vocês. Então Jesus é um homem do momento, Jesus é o homem do tempo que se chama agora, e naquele tempo que se chamava agora para ele, naquele momento, ele marcou a vida daqueles homens, e através do marcar a vida daqueles homens, ele marcou a minha vida, e ele marca a vida da humanidade desde então. Preste atenção, gente, tem algumas frases que são muito importantes, já que a gente lê o texto inicial, em que Jesus está lá, em que ele lava os pés dos apóstolos, em que ele já sabe que Judas iria traí-lo, ele já sabia como Deus que um dos 12 iria traí-lo. Aliás, um dos 12 não, 2 dos 12 o trairiam ainda naquelas 24 horas. Judas o traiu porque o entregou, e Pedro o traiu. Ninguém fala da traição de Pedro. Pedro o traiu porque o negou. Mas ele sabia que 2 daqueles apóstolos iriam, naquelas 24 horas que restavam de vida na terra,
ele seria traído por Judas e por Pedro. E o que é intrigante é que o narrador da história, que é João, um dos 12, por que não dizer o melhor amigo de Jesus, o Jesus homem teve 3 grandes amigos, 12 amigos, 3 grandes amigos e um best friend forever, que foi João. E João é narrador desse momento, e João é o único que capta, o apóstolo do amor, é o único que foi capaz de captar nas primeiras palavras da narração desse capítulo, o que nós vamos novamente ler para cravar em nós. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1, que diz a palavra, vamos lá gente. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, agora diga bem alto comigo, amou-os, mais alto igreja, amou-os até o fim. E eu fui pesquisar o que até o fim ele quer dizer, mas peraí, João está querendo dizer que ele amou até o fim, até os últimos dias? Não. Amar até o fim, leia-se, os amou até as últimas consequências. Jesus amou aqueles homens sem limites, sem nenhum limite. Ele os amou sem nenhum aspecto de superioridade, ele os amou sem guardar nenhuma mágoa. Lembrem-se, o primeiro pé que Jesus resolveu lavar foi o pé de um dos traidores. Não foi o pé de João. Não é curioso isso? Quem é o primeiro pé que Jesus corre para lavar? O de Pedro. E o que é que Pedro diz? O que é isso? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. O tema da mensagem de hoje, dentro da série Um Dia para Viver, é amando sem limites. É o que Jesus nos ensina nas suas 24 últimas horas de vida. Amando sem limites. E eu vou mais longe. Amando quem não é digno de ser amado. Amando quem me faz chorar. Amando quem me fez sofrer, amando quem tripudiou do meu amor, amando sem limites, sem fronteiras, sem medidas. O que significa nesse texto que Jesus amou aqueles 12 homens até o fim, é que eles, sabendo de quem se tratavam, o que viriam a fazer, e havia ali um terceiro, que não lhe negou nas últimas 24 horas, mas o negou depois que ele foi ressuscitado. Quem é este que não acreditou na ressurreição? Quem é este? Tomé. Que colégio apostólico massa! Que equipe de trabalho top! Algumas pessoas dizem, poxa, Jesus escolheu 12 caras tampa de cruz. Aqueles caras eram uns caras muito complicadinhos demais, entendeu? Um era brabinho, Pedrinho. O Judas era um corrupto, cuidava do cofre, roubava dinheiro da bolsinha. O outro era um incrédulo, imagina. Pô, gente, eu vou dizer uma coisa, eu vi muita coisa de Deus fazendo na vida de gente. Eu vi muita coisa, gente se convertendo, eu já vi gente sendo liberta de opressões diabólicas, já vi pessoas sendo curadas, já participei de momentos assim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, o que aqueles homens viram, nenhum olho nosso viu. Eles viram cura de cegos, automaticamente. Ele viu pessoas enfermas há muito tempo, castas de demônios. Eles viram Lázaro. Não, eles não viram Lázaro. Eles sentiram o cheiro da putrefação do corpo de Lázaro, ao passo que após uma palavra poderosa de Jesus, eles veem Lázaro saindo do túmulo. Tomé estava lá.
Eu quero refletir com vocês nessa manhã sobre a perspectiva de termos um dia para viver, sabendo que esse dia se chama hoje, e é hoje que nós temos que tomar decisões. Nós precisamos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Você, marido, precisa amar a sua esposa hoje como se não houvesse amanhã. Você, homem, precisa amar a sua esposa hoje como se não houvesse amanhã. Você, mulher, precisa amar o seu marido hoje como se não houvesse amanhã. Você precisa amar seus pais como se não houvesse amanhã. Você precisa amar seus filhos como se não houvesse amanhã. Nós vimos domingo passado o testemunho de um dos líderes da igreja, do Saulo, sobre a sua relação com seu irmão, que foi tarde demais quando ele resolveu pedir perdão e perdoar e abraçar, posto que seu irmão faleceu em uma UTI, enquanto ele brigava consigo mesmo sobre as decisões que precisava tomar. Essa série é uma das séries mais importantes da minha vida, porque hoje, essa semana, esse final de semana, eu tive que exercitar esse amor dessa maneira intensa, até o fim, até as últimas consequências. Com pessoas que eu amo profundamente e me fizeram sofrer muito profundamente. Aliás, os mais próximos são os que mais magoam o nosso coração, porque a amplitude da ferida é proporcional à dinâmica e à amplitude do relacionamento. Você ser xingado na rua por alguém que para do seu lado no sinal, tem um valor, tem um peso. Agora, você ser desrespeitado por um amigo, ou por um irmão, ou por um filho, ou por quem quer que seja, isso é para você algo muito profundo. E aí Deus nos faz o convite. Ele olha para nós e diz: ame sem limites, ame perdoando. Ame perdoando. Eu gosto muito da história do filho pródigo. Vocês se lembram daquela história do filho pródigo? E eu acho que Jesus traz para a vida dele a história do filho pródigo agora em forma de exemplo. Porque ele contou uma parábola, Jesus, não foi nos últimos dias de sua vida, ele contou uma parábola, foi mais ou menos no meio do seu ministério, está lá no livro de São Lucas, no Evangelho de São Lucas. Ele conta que um pai tinha 2 filhos. Um, o mais velho, outro, o mais novo. E ele diz que o mais velho era atencioso, o mais velho cuidava dos negócios do pai, o mais velho até se confiava demais porque era o bonzão, era o massa, era o presente, era o cuidador, era, enfim, o que transformava riqueza em riqueza. E o outro mais novo era o porra louca, entendeu? O tapado, o maluvido, o que não obedecia. E o mais novo chegou para o pai em um certo momento da vida, talvez você se identifique muito com o mais novo. Ele chegou para o pai, que ali representa Deus, e disse assim: pai, é o seguinte, eu quero a minha vida para mim e eu que vou tomar conta dela. Me dê o que me é de herança, me dê o que eu tenho de direito, e eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida. E a Bíblia diz que o filho mais novo saiu, sabe, deixando lágrimas nos olhos do pai. Eu fico pensando o que Jesus sentiu também, quando, sabe, sabia que Judas iria ali traí-lo, sabia que Pedro iria traí-lo, e sabia que Tomé iria desconfiar dele, mesmo diante de tudo que ele tinha visto. Então, esse filho mais novo deixa o pai em frangalhos, deixa o pai, inclusive, com direito, e aqui eu quero falar exatamente do direito que o pai tinha de não querer mais nada com aquele filho simplesmente fez uma das maiores abominações na cultura judaica, que é pedir a herança de uma pessoa viva. Pedir a herança de uma pessoa viva é dizer o seguinte: para mim você morreu, você está vivendo, respirando, mas para mim você morreu, porque eu quero a minha parte. Então, ele mata o pai no coração, ele mata o amor do pai no coração, e ele sai e vai viver a sua própria vida, e muitos aqui têm vivido esse momento de filhos pródigos, estão longe de casa, longe da presença de Deus, longe dos projetos de Deus, parecem que estão perto, mas na realidade se aproximam através de terceiros, mas pessoalmente vivem com o coração vagueando pelo mundo afora. E aquele filho mais novo vai, vende tudo que tem, se envolve com prostitutas,
perde todo o dinheiro, a reputação, a saúde, e chega um momento que ele pede para trabalhar em troca de comida de porco. E não era salsicha, era o que o porco comia. Ele queria comer. E ele disse que chegava para o homem, o dono dos porcos: deixa eu comer dessas alfarrobas. Eram umas leguminosas bem, sabe, totalmente impróprias até para consumo humano. E o cara disse, nem dava para ele. E ele vai e pensa. Olha como é que nós pensamos com relação a Deus. A gente acha que o amor de Deus por nós, ele é com medidas. Então o filho mais novo pensou assim: bem, como filho eu não posso mais ser recebido, porque eu pedi a minha herança e me desvinculei. Mas meu pai, eu sei que é um cara justo, ele cumpre a CLT. Naquela época não tinha CLT, né? Então, hoje estão querendo acabar de novo com a CLT. Naquela época não tinha, mas o pai dele era um homem justo. Ele disse: o meu pai era um homem justo. E ele chega e diz assim: eu tenho uma ideia, eu vou pedir um emprego a quem? A meu pai! Não vou ser seu filho, porque absolutamente dentro do direito vigente eu não tenho mais essa honra, né? Eu não tenho como ser, eu não tenho mais essa dignidade, mas eu vou pedir ao meu pai, eu vou contar com a sua bondade, já que eu não posso mais ter o seu imenso amor de pai, eu vou contar com a sua justiça de bom empregador, e vou pedir a ele que me dê um emprego. E ele vai, se levanta, a Bíblia diz que ele cai em si, vê a porcaria que fez a vida dele, levanta daquele lugar, vai em direção ao pai, e a Bíblia diz que quando o pai o avistou de longe, em frangalhos, foi o que o pai fez? Correu, encurtou as distâncias. Quero dizer uma coisa para você: você pode estar longe de Deus, mas o amor de Deus encurta distâncias, porque Ele não é um ser estático que espera a sua prostração humilhante. Ele é um ser que corre na direção de todo aquele que Ele percebe haver no coração arrependimento. E aí, na hora que ele vê o arrependimento do filho por ter voltado, ele agarra no pescoço do filho, e o filho chora e diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me deixa ser tratado como um dos seus trabalhadores. E o que é que o pai faz? Uma festa, mata bezerro, chama os amigos, vamos celebrar. E o irmão mais velho já com raiva. O irmão mais velho representa um pouco da gente, sabe, da igreja farisaica. O irmão mais velho é aquele que acha que tem muito mérito diante de Deus para poder dizer que aquele outro está tão distante ao ponto de não poder ser mais aceito. O irmão mais velho é aquele que faz as coisinhas certinhas, mas que no final das contas está esperando algo em troca. Ele faz muito mais por temor e obediência do que por amor. E está lá o filho mais velho com a cara desse tamanho. O que é que estão fazendo agora de festa para esse vadio que deixou a casa, humilhou você, meu pai, humilhou a nós como família, viveu aí dissolutamente, e o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Agora a gente precisa celebrar, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O amor de Deus nos faz viver e nascer de novo. Só que eu quero colocar em perspectiva duas personagens da história: Judas e Pedro. Os dois negaram dentro do período de 24 horas. Os dois negaram a Cristo no período de 24 horas. Um negou entregando e outro negou dizendo que não o conhecia. E o galo cantou 3 vezes, conta as Escrituras. Mas há uma diferença muito grande entre os dois. A Bíblia diz que quando Judas viu o que tinha feito, ele pegou o saco de moedas de prata que tinha recebido por entregar Jesus, chegou lá no sinédrio para os líderes religiosos e disse: toma de volta, eu não quero isso não, que isso aqui é dinheiro de sangue inocente. E eles disseram: o que foi feito, foi feito. Judas sai daquele lugar profundamente abalado, vai a uma árvore e enforca-se. O outro negou Jesus dentro das 24 horas. Foi Pedro.
A Bíblia diz que perguntaram a ele 3 vezes se ele conhecia o prisioneiro, e ele disse que não. E quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E a Bíblia diz que naquele momento, depois que Jesus saiu de dentro do sinédrio, ao ser interrogado pelo sumo sacerdote, ele passa por Pedro, fita os seus olhos em Pedro. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou no olho dele, ele chorou. Escute, se por um lado todos nós somos convocados a amar sem limites, a minha resposta ao amor dos outros e ao amor de Deus pode se dar de 2 maneiras: com profundo arrependimento, como Pedro, e como um profundo remorso, como de Judas. Chorar diante de um feito não significa arrependimento. Eu tenho dito isso para que fique cravado no seu coração que estilo de vida você escolheu para você, o estilo do profundo arrependimento que reconstrói as ruínas da vida, ou um remorso que não passa de um sofrimento pelo dano que está sendo recebido por teres feito o que fizeste. Quem tem remorso chora por causa da dor que está sofrendo. Quem tem arrependimento chora pela dor que causou ao outro. Meu casamento se acabou, eu passei o chifre na minha mulher, e agora? Agora eu não tenho casa, não tenho comida, não tenho família, estou sozinho na rua. Eu quero voltar. Eu quero reconstruir a minha vida. Quem tem remorso quer reconstruir os danos que o seu pecado causou em si. Quem tem arrependimento quer reconstruir os danos que o seu pecado gerou na vida das outras pessoas. Judas teve remorso e se enforcou. Pedro se arrependeu e tornou-se o líder da igreja de Cristo. A pedra, o líder da igreja de Jerusalém. Olha que coisa linda! Gente, se nós temos um dia para viver hoje, Deus pergunta: o que você faria com quem te causou dano? Será que você é capaz de amá-lo até o fim, como Jesus amou Judas e amou Pedro até o fim, mesmo sabendo que um sentiria remorso que levaria à morte, e o outro sentiria arrependimento que levaria à vida? E ao mesmo tempo, quem é você diante desse amor que te é entregue de maneira tão intensa e ilimitada por pessoas que te amam tanto? O que você tem feito com o amor dos outros por você? Ei, marido, o que você tem feito com o amor da sua esposa por você? Seu canalha! O que é que você tem feito com amor, filhos? O que é que você tem feito com o amor dos seus pais por você? Você é um Pedro ou é um Judas? Um dia para viver, o que você faria? Jesus amou de maneira ilimitada. Ele amou até as últimas consequências, e as últimas consequências tiveram a implicação de amar um traidor morto pelo próprio remorso. Temos que parar para pensar nessa manhã. Temos que tornar essa palavra viva dentro de nós. Porque se tem uma palavra que me enche o coração de convicções sobre o Deus que eu creio, é quando Ele diz: eu lhes dei o exemplo. Nós não seguimos a um dogmático.
Nós não seguimos a um filósofo de palavras lindas. No meu mestrado em filosofia, tive professores de ética que me ensinaram profundamente a ética platônica, aristotélica, kantiana, mas suas vidas eram um espelho de profunda antiética. Quanto profissional tem ensinado sobre ética na profissão, né? Você vai olhar para a vida dele, meu Deus, ele não dá exemplo nem para as galinhas que ele cria, nem para os porcos que ele tem. Jesus quer transformar isso em vida. A gente hoje, quando é o dia, gente? Qual é o dia de fazer isso? Qual é o dia? É hoje, meu amigo, é hoje. Como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Então, primeira conclusão do texto bíblico. Repita comigo. Jesus amou sem limites, perdoando. A segunda coisa que ele fez, gente, é mais chocante ainda. Quando a gente fala de lava-pés nos dias de hoje, é um negócio muito tranquilo. Mas você pega um chulezinho. Lava-pés naquela época, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, o tipo de calçado que as pessoas usavam naquele tempo. Você pensa que tinha essa cerâmicazinha no chão aqui? Eu fico pensando, países desenvolvidos, por exemplo, como nos Estados Unidos, as casas têm carpete, né? Aí eu fico pensando, mas rapaz, casa com carpete não dava muito certo no sítio, nem aqui, né? Porque lá, primeiro, as pessoas andam de carro quase todo tempo. Segundo, não se joga lixo. Se o cachorro faz cocô no meio da calçada, o dono limpa. Então é por isso que tem carpete. Imagina botar carpete aqui em Tambaú. Né? Desceu do carro, pisou num prêmio. E às vezes é um prêmio humano mesmo, né? O cara no carnaval vai lá e... Agora, pense nos tempos antigos como um tempo mais ou menos assim. Sistemas de tratamento de esgoto não existiam, os esgotos eram a céu aberto, as ruas eram, maioria das vezes, de pó, de barro, e as pessoas usavam, sabe o que naquela época? Sandalinha de couro de dedo. Sandalinha que hippie geralmente usa, né? Hoje era mais ou menos aquela sandalinha de couro que eles usavam, não tinha borracha. E o povo andava naquelas terras sujas, com poeira, às vezes com aqueles, sabe, aquelas cascas de barro incrustadas nos dedos. Definitivamente não era muito prazeroso lavar pé de ninguém naquela época. Tanto é, pegue isso para a sua lembrança, para o seu crescimento e para as suas decisões hoje. Só quem lavava pé de alguém era escravo. E veja bem, o judeu era tão estrito com essa questão de impureza, especialmente dos pés, que nem os escravos judeus eram colocados para lavar pé. Geralmente, quem lavava pé era um escravo gentil. Presta atenção, olha a coisa. Ou seja, quem lavava pé não era um escravo do próprio povo, era um escravo que era capturado de outros povos. Então, eles tinham essa função de lavar os pés das pessoas e coisa e tal, tirar aquela sujeira entre os dedos. Imagina, entre os dedos assim, lavar os pés, aquela nojeira, sabe que... Isso era um serviço, primeiro, indigno, segundo, de escravo, e terceiro, impuro. A Bíblia diz que Jesus tirou a sua capa, colocou uma toalha na cintura, ajoelhou-se e foi em direção a Pedro. Não é à toa o pinote que Pedro deu. Oxi! Foi um pinote mesmo que ele deu. Que é isso? O Senhor vai lavar meus pés? Presta atenção, a dinâmica do fato, porque aquilo não seria feito nem por um escravo do seu próprio povo, teria que ser feito por um escravo de um outro povo.
E naquele momento Jesus tirou a capa. Agora eu quero falar um pouco sobre a capa. Isso vai dar mais luz no texto e você vai ficar mais inspirado por esse texto, em nome de Jesus. Se usava normalmente, naquele tempo, uma roupa colada ao corpo, geralmente mais fina, que seria a roupa íntima. Ou talvez a roupa que a pessoa usasse para dormir. E por cima, vamos chamar de underwear, as roupas de baixo, ele usava aquela túnica, aquela roupa de baixo, e por cima vinha a sua capa, o seu hobby, o seu vestir. E Jesus, todos sabem que ele era mestre. E uma das maneiras de identificar Jesus foi o seu próprio vestir. Presta atenção, não é que ele se vestisse com pompa como os fariseus. Mas há um encontro na Bíblia que é intrigante. Está lá em João capítulo 4. Que ele vai até Samaria, um povo diferente, e ele começa a conversar com a mulher. E a mulher diz assim, peraí, como é que você, sendo homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Ela identificou na roupa de Cristo os seus distintivos. Tá certo, gente? O que é que os juristas fazem quando entram numa sala de audiência? Eles botam uma toga. O que aquele diacho significa, especialmente em uma democracia, eu nem sei o que é que mais significa. Em várias teorias. Mas uma coisa eu lhes digo, para muitos vestir uma toga, ou como ministério público, ou como advogado, ou como porteiro da sala de audiência, ou como magistrado, é uma representação para muitos de autoridade, de poder, de estar revestido como operador da lei e do direito. Então Jesus, o que é que ele faz? Ele se despiu da sua capa, na representação da sua posição e autoridade, lançou no chão e ajoelhou-se para lavar os pés dos discípulos. Não é à toa que Paulo fala na carta aos Filipenses da chamada kenosis de Cristo. Palavra grega que significa do autoesvaziamento de sua posição para servir-se de escravo da humanidade. Louco, isso aqui que eu estou falando é loucura, é insanidade. O Criador de todas as coisas não só faz um trabalho de escravo de um povo pagão, como ao mesmo tempo, publicamente, tirando a sua capa, a sua vestimenta de mestre, de rabi, ele se esvazia mais uma vez na figura de escravo para servir aqueles que ele sabia que só a graça dele para fazer frutificar. Onde é que eu quero chegar? Quando eu canto, é preciso amar as pessoas. Amar é servir. Não tem outro jeito. A melhor maneira de você se humanizar não é cantar uma canção romântica. É arregaçar as mangas, levantar as barras das calças e pisar onde os outros pisam. Não venha com essa, eu não fui feito para isso, a minha profissão não é para isso. Uma vez eu contei, não sei se eu contei aqui, acho que eu conto as histórias as mesmas vezes e vocês prestam atenção todas as vezes, porque vocês são um povo bondoso e eu sou leso demais, esquecido. Mas, olha, eu me lembro, quando eu estava para entrar no seminário, e na época só entrei porque era um requisito denominacional, valorizo o ensino teológico, mas acho que os seminários corrompem mais do que ajudam hoje em dia. O cara entrava no seminário, era um semideus. E uma vez, eu me lembro, é uma atividade corriqueira de se afastar cadeiras em um auditório em um templo. Eu disse, não, eu não estou estudando para fazer isso. Estou estudando para pregar, estou estudando para cantar, para dirigir culto. Rapaz, coisa linda, né? Gente, eu digo isso com alegria e disse lá para os milionários, lá em Boca Raton, semana passada, eu digo, um dos orgulhos que eu vou carregar para o túmulo é do povo com quem eu convivo na Cidade Viva.
somos uma comunidade que, passando a régua média, está entre as classes média, média alta e alta, mas tem arregaçado as mangas para entrar em presídio, em favela, em rua, em fazer, não pela força da espada do Estado, mas pelo coração servidor, redistribuição não só de renda, mas de vida e de coração. E Jesus amou até o fim, em primeiro lugar, como? Perdoando. Não diga que ama alguém se você não a perdoa. Segundo, Ele o quê? Ele amou até o fim, servindo. Como servo, mais servo, mais servo, mais servo. Quem é você? Seu boçal. Só porque você ganha um pouquinho mais e tem uma carteira brilhosa. Quem é você? Seu boçal. Se o Senhor da vida fez o que fez, porque você, escória do mundo, por natureza, que foi feito filho pela graça, não faz. Quer encontrar-se com Cristo? Muitas vezes você verá na face do outro a quem você serve. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Se Jesus nas 24 últimas horas amou até o fim, perdoando, amou até o fim, servindo, Ele amou até o fim. Eu quero concluir, é mais ou menos o fechamento do que eu falei hoje, quando Ele diz: eu lhes dei o exemplo. Jesus não amou de palavra, Jesus não amou de retórica, Jesus não amou de poesia, Jesus não foi um romântico de letras ou das letras, Jesus não foi um professor de ética nos cursos de filosofia, Jesus foi a encarnação da ética, a encarnação do perdão e a encarnação do amor. E nesse momento Ele mostra para aqueles homens o que é ser a igreja de Jesus. Esse Papa se parece com Jesus. Aleluia. E muitos o odeiam na Cúria, porque ele resolveu andar de ônibus, porque ele come no mesmo restaurante que os serviçais do Vaticano, porque ele não aceita privilégios, pois ele olha e diz que Cristo não teve privilégios. O que acabou com a igreja cristã e o que tem acabado com a igreja cristã é a arrogância dos seus líderes, tanto no catolicismo quanto na vida dos novéus apóstolos da pós-modernidade. Liderança cristã tem que ter mão suja de barro, cheiro de pobre e amor de mãe. Deus te chama ao serviço, Deus te chama ao exemplo. Também discordo que só fazer e não falar seja a solução. Isso é um discurso muito complexo. Temos que pregar sim o Evangelho. Esse Evangelho de que Deus mandou o seu Filho único para morrer numa cruz pelo pecado da humanidade, mas eu tenho que viver a simplicidade do Cristo que eu prego. É por isso que Jesus diz: o escravo não é maior do que o seu Senhor. Eu não entendia antes, eu dizia, mas é óbvio, não é que não é, né, Senhor? Quem já viu o escravo ser maior do que o seu Senhor? E por que Jesus repetiu no final do texto: o escravo não é maior do que o seu Senhor?
nem o súdito é maior do que seu mestre. É porque ele está dizendo, eu sou o Senhor e eu sou o mestre. Por que você quer levar uma vida cristã como se você fosse maior do que eu? E sabe quando é que você age como cristão querendo ser maior do que Deus? É quando você não perdoa, visto que Deus é perdoador. Se Ele perdoa, você que é menor que Ele, por que você não perdoa? Se Ele serve e é maior do que você, por que você não serve aos outros? E terceiro, por que você espera os exemplos na vida alheias e não encara-se no espelho e vive os seus próprios exemplos de vida? Um dia para viver. Ame intensamente as pessoas, como se não houvesse amanhã. Ame perdoando. Ame servindo. Ame dando exemplos. Que o Senhor nos abençoe e nos encha da sua graça.